As pequenas e médias empresas ainda recebem a menor parte do dinheiro emprestado pelo BNDES. Isso apesar do banco dizer que abandonou a política de fomento a campeões nacionais. De todo o dinheiro emprestado pelo BNDES neste ano, 62% foram direcionados para as grandes empresas. O BNDES optou por emprestar muito para poucas grandes empresas. 2/3 dos recursos entre 2009 e 2012 foram emprestados para grandes empresas de apenas 3 setores: infraestrutura, insumos básicos e bens de capital. Essa política levou o banco a ser alvo de crescentes críticas por se distanciar cada vez mais de seu papel primordial, que é de fomentar o desenvolvimento nacional. Até porque, como afirma o pesquisador Maurício Canedo, as grandes empresas, ao contrário de outras, podem captar recursos de outras fontes. Quando você financia empreendimentos ou projetos que poderiam ser financiados de uma outra forma, de fato, você está deixando de usar esses recursos para financiar projetos com retorno social alto. Boa parte dessas empresas conseguem se financiar fora do Brasil, às vezes em condições mais vantajosas que o próprio Tesouro, que a própria União. Nos últimos anos, o BNDES optou priorizar a concessão de empréstimos subsidiados a grandes grupos, conhecidos informalmente como campeões nacionais, alegando a importância de criar empresas com projeção e participação no mercado internacional. Mas quem escolheu estas empresas e grupos como campeões? Segundo João Roberto Lopes, coordenador do Instituto Mais Democracia, o fato é que são grupos que sempre tiveram uma boa relação com o Estado. Os grupos beneficiados, na sua maioria, são grupos que historicamente se beneficiaram da relação com o Estado brasileiro, e não só agora. E que tendem a concentrar poder econômico e concentrar boa parte também dos recursos públicos, ou seja, uma concentração beneficiada pelo próprio Estado. Um exemplo recente é o grupo EBX do empresário Eike Batista. No momento em que as ações do grupo desabaram no mercado acionário, o próprio BNDES divulgou uma nota em que afirma que os empréstimos contratados pelas empresas X somam 10,4 bilhões. Na nota, o BNDES lembra que nem todo esse valor foi liberado. Mas, de todo modo, como assinala Canedo, não faz sentido um banco concentrar o grosso de sua carteira de empréstimos em poucos setores e grupos. O problema maior do BNDES não é que alguns projetos têm errado, é concentrar o risco em um único empreendimento ou num único agente econômico. Ainda que esses projetos deem certo, a crítica permanece. Hoje o banco divulgou que de janeiro a maio desembolsou 73 bilhões de reais, com alta de 67% na comparação com o mesmo período do ano passado. Mas mesmo depois de ter abandonado formalmente, desde abril deste ano, a política de campeões nacionais, as micro, pequenas e médias empresas ficaram com menos de 40% das liberações totais. O BNDES afirmou em nota que a atuação como agente de financiamento de longo prazo é expressa nos próprios resultados do banco. Foram realizadas cerca de 360 mil operações nos 4 primeiros meses do ano, sendo 96% desse total com micro, pequenas e médias empresas. Também em nota, o grupo EBX diz que não vai comentar o assunto.